Queridos, vamos lá, vamos agora a nossa análise agora, comentando, né? Comentando a carta aos Gálatas 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Foi o que Cristo fez, né? Nos redimiu, nos salvou da maldição da lei. Porque a lei, ela ah, aqueles que confiam na lei, aqueles que confiam nas obras ou nas práticas das obras para serem salvos, estão, digamos, envoltos num grande problema, porque não há como a lei em si, não há como a prática de boas obras salvar uma pessoa. Foi exatamente por isso que Cristo veio, porque é impossível ao homem, com seus esforços, conseguir salvar-se ou salvar alguém. E é por isso que nós dependemos, para a salvação nossa, plenamente, totalmente de Cristo. Então, aqueles que confiam nas obras da lei, eh, a fim de serem salvos, com o objetivo de serem salvos por elas, nunca alcançarão tal feito, tal salvação. Por quê? Porque é impossível. É impossível. A Bíblia diz muito claramente que só somos salvos pela fé. Então, nesse aspecto, a lei se constitui uma maldição, devido ao fato de eu ou qualquer pessoa não conseguir praticar a justiça plenamente como ela assim determina. Então é por isso que Jesus veio. Ele sim, ele cumpriu toda a lei, plenamente a lei. E foi o único que fez isso. O único que fez isso. Então ele é o único que pode nos salvar mediante a fé. É isso. Bom, Gálatas 3, do 11 ao 15. Bom, o 11 diz, né, e já foi lido até no último comentário, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. O justo viverá pela fé. Isso aí está baseado em Levítico 18, 5, tá? A lei não é baseada na fé, né? Aliás, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Ele só pode ter vida eterna pela fé. É isso. E essa expressão está lá em Abacuque 2:4, que diz isso, que fala isso, né? Lá, e exatamente, o Antigo Testamento fala isso. O justo viverá pela fé, tá? E aí o verso 12 diz assim: a lei não é baseada na fé. Claro que não, porque a fé vem antes da lei. É isso mesmo. A fé vem antes da lei, vem com Abraão. Tem pessoas que pensam que a fé vem depois, né? Ou seja, no contexto de Cristo. Não. A fé vem antes da lei, tá? Quem praticar estas coisas, por elas viverá. Viverá em que sentido aqui? Plenamente, eternamente? Há um comentário que eu coloquei que diz assim: não há justos pelas obras da lei, porque não há quem faça essas obras. Admitimos que os que praticam a lei, se houver, são justos, sim, diante da sociedade, diante dos homens. Elas são justas, essas pessoas que praticam a lei. Sim, mas elas são justas ou justificadas diante de Deus. Elas alcançaram o que nós podemos chamar de plena justiça?
elas conseguiram realmente cumprir toda a lei no sentido espiritual, a prática da lei de Deus? Não, ninguém consegue. Ninguém consegue. É por isso que Cristo veio, né? Então, o comentário vai nessa direção, tá? E aí diz assim, mais uma colocação aqui. Todos são excluídos da vida, porque nenhum homem realiza a justiça que deveria. É isso. Nenhum homem consegue realizar a justiça que deveria. Por isso que a Bíblia diz que não há um justo sequer, tá? Porque não, realmente não. Moisés, ele foi maravilhoso, ele foi justo diante das leis da sociedade, etc. Sim, mas ele também não foi justo, ou plenamente justo. Tanto é que Moisés teve algumas situações que ele pecara diante de Deus. Ele não conseguiu cumprir toda a lei. Davi também não, é muito claro que não. E tantos outros também não. Então, a lei, resumindo, a lei não pode salvar ninguém. A lei não pode libertar ninguém. A lei não pode dar vida eterna a ninguém. Só Jesus pode fazer isso. Tá? Então devemos ter em memória o que já afirmei, que fazer a lei não é obedecê-la em parte, mas cumprir tudo o que pertence à justiça. E todos estão à maior distância dessa perfeição. Ninguém consegue, em toda a sua vida, cumprir toda a justiça, toda a lei. Tá? Ninguém consegue, porque ninguém é perfeito assim. Ninguém alcançou esse tipo de perfeição. É isso que Paulo quer dizer aqui. Então não adianta querer dizer que as obras salvam, porque elas não salvam ninguém. Né? Ninguém consegue verdadeiramente cumprir os requisitos da lei de Deus. Ninguém. É por isso, volto a dizer, é por isso que Cristo veio. Exatamente porque ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Se nós analisarmos, não só aí, eu não vou pensar apenas aqui depois, que existe a lei natural, né? Mas eu quero pensar aqui depois de Moisés, 1450 a.C. Olha, são 1400 anos em que ficou bem claro, bem patente, que a lei não pode salvar ninguém. Que ninguém consegue cumprir toda a lei. Quando Cristo veio, né, ele veio exatamente porque ninguém conseguiu. Porque todos iriam, se todos confiassem na lei, todos iriam se perder. Então, Deus, sabendo disso, ele já tinha planejado isso antes da fundação do mundo, porque realmente ele tinha planejado todo esse processo, né, de salvação, né, esse projeto de salvação, antes da fundação do mundo. Porque Deus viu que ninguém ia conseguir. Né? Mas Cristo conseguiu, o Filho dele, e por isso ele mandou o Filho dele, para ele cumprir toda a lei. Tá? E nos mostrar e abrir um novo caminho, pelo sangue dele, como diz Hebreus. Então é isso daí, que entendamos isso, compreendamos isso. Agora, se eu penso em Abraão, e esse é o raciocínio de Paulo, obviamente nesse texto, se eu penso em Abraão, que ele vai trazer Abraão em cena aqui, né? Se eu penso em Abraão, aí sim, aí eu penso pela fé. Aí Abraão vai mostrar claramente e vai prefigurar exatamente o que acontecerá posteriormente, quando todos nós seremos salvos pela fé, porque a fé vem antes da lei. Entende? Abraão é chamado pai da fé. Tá? Então,
os descendentes de Abraão, inclusive o próprio Isaac tipificava Cristo, vai apontar exatamente para Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tá? Então, a lei não pode fazer isso, tirar pecado, né? A lei, na verdade, como eu já falei aqui, ela é uma pedagoga, né? É aquela função, né, de conduzir alguém, de ensinar alguém. E o que a lei ensinou para todos? Que os homens são impossíveis de cumpri-la perfeitamente. Ela ensinou isso. Então, Deus deu a lei, é um padrão estabelecido, e ele sabia muito bem que os homens não conseguiriam cumpri-la perfeita. Ele sabia muito bem. Por isso que a lei, na verdade, conduz a pessoa a Cristo. E como um pedagogo, um professor, vamos dizer assim, ou um tutor, numa linguagem mais da antiguidade, como um tutor que conduz a Cristo, que leva as pessoas a Cristo, tá? Porque ela mostra a incapacidade, a impossibilidade da pessoa salvar a si mesma, ou da pessoa ser salva, né, pelas obras. Está explicado isso? Muito bem. Bom, o verso 13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Éramos nós que deveríamos morrer, mas ele morreu em nosso lugar, tá? Porque ele tinha condições de fazer isso, né? O sacrifício dele, o sangue derramado, iria nos purificar. E o nosso sangue, se morrêssemos, não iria purificar ninguém. Mas ele não, perfeito, né? Cumpridor perfeito da lei. Então ele sim morreu em nosso lugar. Então Cristo nos redimiu, nos salvou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Tá? Porque está escrito o quê? Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. É isso daí. E ele foi pendurado no madeiro, né? Nós falamos sempre cruz, né? Pendurado na cruz. E através desse sacrifício, derramou seu sangue, e com o sangue dele, todo aquele que crê nele, né? É remido, é perdoado os seus pecados, é purificado dos seus pecados, está apto a entrar no céu, apto a viver com Deus eternamente. Amém? Gente, o nosso tempo já foi aqui, eu tenho que parar aqui. Nós vamos lá, vamos orar e vamos continuar esse comentário em nome de Jesus, tá? A gente volta, se Deus quiser, vamos orar ao Senhor. Sim, compartilhe, tá? Compartilhe, se inscreva no meu canal, o link sempre fica na página, no YouTube lá, Ronaldo Viana S. Tá? Vá lá e visita-nos. Deus, muito obrigado por estar em tua presença, louvado seja o teu nome, abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está ouvindo esta palavra, abençoe grandemente, poderosamente, Senhor. Abençoe o Brasil precisa de ti, tome o Brasil em tuas mãos, em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe, em nome de Cristo, grande abraço, fique com Deus.